Muito boa noite a todos. Agradecemos a companhia de cada um que possa estar nos ouvindo, nos vendo nesse instante, seja ao vivo, ou seja posteriormente. E gostaríamos, nesse instante, de elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade bendita desse nosso bate-papo, da gente conhecer melhor essas histórias fantásticas, maravilhosas e reais. Normalmente são casos reais que nós aprendemos com os espíritos amigos, com os irmãos espirituais, aqueles que nos auxiliam, nos ajudam no dia a dia e trazem essas histórias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, para a aplicação prática no dia a dia, que é para isso que o Evangelho serve, para tornar nossa vida melhor, mudando-nos para que possamos viver melhor o nosso dia a dia. Obrigado, Mestre Jesus. Esteja conosco, esteja em nossos lares, em nossos trabalhos, que possamos estar na Sua presença sempre e na companhia dos bons amigos espirituais, seus emissários divinos. Que a Sua paz reine entre nós, nos console, nos conforte, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. A história de hoje, ela. Vou acertar a câmera. A história de hoje, ela é um caso conhecido do Chico Xavier e também relatado pelo nosso querido Ramiro Gama no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Mas é uma história bastante conhecida, eu já vi em palestras, já vi em comentários, mas a gente vai lê-la, né? A gente vai comentá-la e nós vamos fazer nossas reflexões porque ela vale a pena. Na verdade, todos os casos relatados sobre o Chico Xavier valem a pena. Por isso que a gente recomenda esse livro, né? Porque algumas histórias são muito pequenas, às vezes até para o nosso comentário aqui. A gente procura escolher, geralmente, as que são um pouco mais longas, né? Mas existem muitas histórias curtas, pequenas passagens, que também são maravilhosas e que servem para a nossa reflexão, para a nossa edificação espiritual. Então, a história de hoje, ela se denomina A Lição dos Chuchus, do chuchu, né? A Lição dos Chuchus. Dona Maria Pena, que era viúva do Raimundo, irmão do Chico, julgava que este era um mão aberta. Então, a cunhada do Chico, né, esposa, viúva de um dos irmãos do Chico, achava que o Chico era mão aberta demais. Né? Não, o Chico é muito mão aberta. Ela não era muito crente do dar sem receber. E certa manhã, em que sobremodo sentia a missão do médium, que muito estimava, disse-lhe: Chico, não acredito muito nas suas teorias de servir, de ajudar, de dar e dar sempre, sem uma recompensa. Não vejo nada que você receba em troca do que faz, do que dá, do que realiza. Então, ela não acreditava muito nessa história de pessoa, vou doar. Seja as coisas materiais que o Chico doava, seja também no tempo, no carinho, na dedicação, nas coisas que ele fazia pelos outros, sem esperar nada em troca. Mas esse é o sentido. A pessoa encontra sentido, encontra valor, encontra prazer até, justamente nessa doação. Quantas vezes nós passamos por situações que nós tivemos que velar por alguém, às vezes cansado, às vezes com sono, por exemplo, às vezes com dor de cabeça, né? Mas a gente se dedicou, seja até um filho, alguém, algum conhecido, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa que precisou, por exemplo, né? E sem esperar nada, a gente não vai esperar a retribuição. Mas aquilo deu um sentido depois, principalmente, né? A gente dá aquele sentido assim que a gente fez a coisa certa, né?
aquilo dá um sentido de vida para que a gente se sente melhor com aquilo. E muitas vezes aconteceu da gente passar por uma situação como essa e a gente fala assim, eu não queria ter feito outra coisa na minha vida a não ser, naquele momento, estar ali. Apesar das dificuldades, apesar de tudo que a gente passou, eu estive presente ali. Eu fiz isso. Então parece que tudo que a gente doa, na verdade, é o que a gente conserva, interiormente falando. E tudo que a gente retém, a gente perde interiormente. É interessante a lei divina, né? Então, do ponto de vista espiritual, tudo que eu dou é aquilo que eu retenho dentro de mim. E tudo aquilo que eu tento reter materialmente, na verdade, eu estou perdendo. Eu me encontro vazio do mesmo jeito, em termos espirituais. São as contradições do reino de Deus, né? Então, essa cunhada dele, do Chico, falava, não, mas Chico, essa história não me convence, essa história de você doar para os outros, de você querer ajudar os outros, né? E sem esperar retribuição. Aí o Chico foi explicar para ela, né? Mas tudo quanto fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. A gente sente a bênção de Deus. No momento, não vai esperando, não é uma abençoa depois da morte, é no momento que faz. Ou logo após fazer aquilo, né? Que a gente faz com sinceridade e com amor, com a vontade de ajudar o outro, sem esperar que o outro vai fazer isso ou que Deus vai nos recompensar no céu. Não. Né? E sempre que distribuímos, que damos com a direita sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação e mais cedo ou mais tarde receberemos a resposta do Pai. Pode crer que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Olha só, então a gente deve fazer o bem com o intuito de fazer o bem. Mas, apesar da gente não fazer com a intenção de colher alguma coisa externa, a gente busca principalmente uma satisfação íntima, uma paz de consciência, uma fortaleza moral, mas mesmo assim a gente recebe sempre, né? Então é que ele fala, além de viver no bem, o que é muito importante. Como é que a gente quer viver? No bem ou no mal? Né? O que é o mal? O egoísmo, o orgulho, a falsidade, a calúnia, a inveja. Isso é viver no mal. O que é viver no bem? A gente procurar ajudar os outros, falar o bem, doar, né? É ter paciência, ter humildade, enfim. Isso é viver no bem. E viver no bem faz bem. Então, olha que expressão bacana, né? Viver no bem. Então, a gente vive no bem e isso faz bem para a gente. Se é algo que a gente faz com sinceridade, não falsamente ou com segundas intenções. Senão não adianta. A gente não adquire esse sentimento de completude. Né? Mas, se a gente, além disso, a gente recebe também. A gente colhe muito mais do que a gente imagina. E é isso que o Chico estava tentando explicar para ela. Aí é aquela, tipo São Tomé, né? Tenho que ver para crer. O cristão crê para ver, mas às vezes tem aqueles que ainda são mais descrentes, né? Eles precisam ver para crer. Então vamos experimentar. Tem aqui dois chuchus, ela falou. Se alguém aqui aparecer, vou lhe dar. E quero ver se depois recebo outros dois. Ela falou assim: eu vou dar os dois chuchus. Se alguém aparecer, eu vou dar os dois chuchus. E quero ver se depois alguém me dá esses dois chuchus que eu dei. Né? Não a pessoa que recebeu, mas outra pessoa. Ainda não acabara de falar, mal falou isso, né? Acabou de falar isso, quando a vizinha do lado esquerdo
pelo muro, chamou ela, né? Chamou a cunhada do Chico, Dona Maria Pena, né? Dona Maria, pode me dar ou emprestar uns 2 chuchus? Parece, coisa da espiritualidade, né? A vizinha, todo mundo falou, Dona Maria, me empresta ou me dá 2 chuchus, por favor? Pois não, minha amiga. Na hora ela falou, aqui os tem. Faça deles um bom guisado. Daí a instante, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito, que essa que pediram é do lado esquerdo, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu 4 chuchus para a Dona Maria. Então ela tinha 2, ficou com 4, quase que imediatamente, né? Meia hora depois, a vizinha dos fundos pede a Dona Maria uns chuchus. E esta apresentei-a com os 4 que ganhara. Então, a experiência continuou, né? Ela passou os chuchus para a vizinha da esquerda. Logo depois, a vizinha da direita falou assim, Dona Maria, tenho aqui uns 4 chuchus, senhora quer? Eu quero. Me dá aqui, né? E ficou com os 4 chuchus, achou que a lição estava completa, né? Nossa, ela deu 2, recebeu 4, o dobro, né? Mas ela tinha que ser testada mais ainda. E a vizinha do fundo falou, né? Chamou ela e pede um chuchus para ela. Não fala quantos. Dona Maria não teve dúvida. Pegou os 4 e deu os 4 para a tia. Ela podia ter dado só 2, né? E ter ficado com 2, já que no começo ela tinha 2. Então, não, vou garantir meus 2 e vou dar os outros 2. Porque a vizinha do fundo não falou quantos queria, né? Mas ela pegou e deu os 4. Os 4 chuchus, né? A vizinha da frente, tudo isso com os vizinhos, da frente, quase em seguida, sem que soubesse o que acontecia, oferece à cunhada do nosso querido médium 8 chuchus. 8 chuchus. Então, ela tinha, no início tinha 2. Ela foi fazer uma experiência. A vizinha da esquerda pediu 2, ela deu os 2. Logo depois, a vizinha da direita deu 4 para ela. A vizinha do fundo pegou e pediu, né? Você tem algum chuchu para me dar e tal? Ela fazia um mexido ali, um misturado, né? Ela pegou e deu os 4. Logo depois, a vizinha da frente chegou oferecendo 8 chuchus. Então, no começo ela tinha 2. Ela já estava com 8, 4 vezes mais. E o dobro do que ela deu por último, porque ela tinha dado os 4 por último. Ela recebeu 8, né? Por fim, já sentindo a lição e agindo seriamente, Dona Maria é visitada por uma amiga de poucos recursos econômicos. Então ela tinha entendido a lição. Nossa, ela tinha 2, né? E já estava com 8. Falei, não, sério, o Chico está certinho. Não preciso mais aprender nada. Mas aí uma amiga foi visitá-la, uma amiga muito carente, uma pessoa muito necessitada, né? Demora-se um pouco, o tempo bastante para desabafar sua pobreza. Então ela conta as dificuldades que ela estava passando, aquela coisa toda. A saída não impede, né, alguma coisa para ela, para a Dona Maria. Dona Maria dá algumas coisas e, junto com os outros mantimentos, ela dá os 8 chuchus. Não, ela podia ter dado 6, né, por exemplo, né? Os 2 primeiros eu vou ficar. Não, ela pegou e deu tudo. Não, já estava assim, né? Deu os 8 chuchus. E a mulher foi embora com um mantimento, né? E mais 8 chuchus. Coisa bacana, né?
Aí ela pega para o Chico e diz: agora quero ver se ganho 16 chuchus. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. Ela estava percebendo que tinha uma influência espiritual para ensinar ali para ela uma lição importante, né? Aí ela falou assim: não, eu quero ver se agora vem 16. Né? Imagina, já tinha 8, né? Se for para ganhar o dobro, que viesse os 16, né? Estava na hora de regressar ao serviço e Chico partiu, tendo antes enviado à prezada irmã um sorriso amigo e confiante, como a dizer-lhe: espere e verá. Então ele sorriu e falou: vamos ver. Né? E foi embora trabalhar. Deixou ela sozinha. Aí, pelas 18 horas, regressou o Chico à casa. Então o Chico voltou. Né? Nada havia sucedido com relação aos chuchus. Então ele foi para o trabalho, aquela coisa toda, período da tarde, né? Depois no almoço, aquela coisa e tal. E lá pelas 6 da tarde ele pega e volta. E os chuchus estavam. Ela não estava sem chuchu. Né? Ela tinha dado aqueles 8, ela tava, não aconteceu nada no período que o Chico não estava ali. Né? Dona Maria olhava para o Chico com ar de quem queria dizer: ganhei ou não? Às 20 horas, 8 horas da noite, né? Todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam, e nem se lembravam mais do caso dos chuchus. Aí começou a pensar outra coisa, esquecer essa questão dos chuchus, né? Quando alguém bateu à porta. Dona Maria foi atender. Era um senhor idoso, residente na roça. Trazia no seu burrinho pequenos presentes para Dona Maria, em retribuição às refeições que sempre lhe dava quando vinha à cidade. Então, um senhor idoso chegou lá, um burrinho, né? E queria trazer lá uns presentes para Dona Maria, porque sempre que ele ia à cidade, a Dona Maria dava comida para ele. Ele tomava as refeições ali na casa dela. Uma mulher muito caridosa, pelo jeito, né? Mas mesmo assim estava questionando essa questão. Ela mesma era um exemplo, né, de que ela dava sem esperar nada em troca. Mas mesmo assim ela achava que o Chico talvez doasse muito mais, né? Que era muito mão aberta, aquela coisa toda. E aí esse homem, né, que veio da roça, colocou à porta um pequeno saco. Dona Maria abriu nervosa e curiosa. Estava repleto de chuchus. Contou 64 chuchus. 8 vezes mais do que havia ultimamente dado. Então, por último, eu tinha dado 8. Ela estava esperando 16. Veio 64. 8 vezes mais o que ela tinha dado. Né? Então, é de cair para trás uma coisa dessa. Né? A pessoa assusta com isso. Era demais. A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era mais do que esperava. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá sempre recebe mais. Porque recebe, sente o prazer de dar, de viver no bem, como disse o Chico, e além disso, colhe o bem, porque ele atrai, a pessoa atrai o bem. O Chico falava que quando a gente tem a mão fechada, né, o pão duro, Deus olha e fala assim: não, ele não quer receber nada, a mão dele está fechada. Então a gente tem que abrir a mão. No que a gente dá, também nós ficamos à disposição para receber. Né? Então, essa lição simples, engraçada, né? Mas tem um propósito muito grande da gente entender que a vida da gente, o maior sentido da gente é doação. Se hoje nós dispomos de algum recurso a mais que o nosso semelhante, a gente deve sentir prazer em repassar esse recurso, né? Em ajudar o próximo. Quanta gente que faz isso? Quanta gente que doa? Não é só gente rica, milionário, bilionário, não. Pessoas comuns que doam,
ajudam alguém, seja numa necessidade, seja um parente que às vezes está precisando, sem esperar, às vezes, eu preciso de um dinheiro, né? É, quando eu puder, não, tudo bem, né? E ao mesmo tempo a gente se doa, a gente deve se doar, sem aguardar que os outros vão nos recompensar, não é? A gente deve se doar, ajudar sempre, porque essa é a lei da vida. Jesus doava permanentemente. Ele é nosso exemplo. A gente, às vezes, é muito apegado a certas coisas. Né? Então, a gente fala assim, não, isso aqui eu não vou doar, isso aqui é meu, eu vou guardar. Não. Às vezes a gente é apegado, por exemplo, a coisas que os outros nos deram ou deixaram de herança, alguma coisa. A gente não deve se apegar. É claro que nada de errado, ter um objeto, uma lembrança, né? Uma fotografia, não sei o quê. Mas, às vezes, a gente fica cultuando um passado e coisas materiais. A pessoa que partiu, por exemplo, ela está viva. Ela está viva. A gente cultuar aquilo não vai trazê-la de volta, né? E pode nos perturbar e perturbar o espírito também. Então a gente tem que ter muito critério com isso. Não ficar preso, né? Às vezes a gente tem uma peça de roupa que a gente, nossa, peça de roupa aqui, eu adoro tudo, mas não. A gente deve ter as coisas para usar, de fato, né? Mas aqui estou usando, tal. Se a pessoa precisa, a gente deve, né? Sempre que possível, doar. E eu conheci uma senhora, né? Ela desencarnou com idade de 100 anos, mais ou menos. E ela chegou a ser aluna do seu Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Ela chegou a ser aluna dele, né? Então ela tinha um sistema muito interessante. Era uma pessoa, né? Posse modestas, uma viúva, uma pessoa que tinha. Mas ela tinha uma coisa interessante. Ela chegava no final do ano, ela, ou no começo do ano, né? Assim, de cada ano, ela comprava roupa, comprava, não era muita coisa, mas comprava umas blusas, saias, etc. Comprava, né? E pegava a do ano passado e doava tudo. Eu achava um sistema interessante porque ela, ao mesmo tempo, ela tinha coisas novas, embora sejam modestas, né? Não eram coisas, né, luxuosas, né? Ela não tinha essa condição, mas ela tinha coisas novas todo ano. Ela se desfazia, não ficava apegada às coisas, né, antigas de, assim, do ano passado. Né? As pessoas que recebiam aquilo adoravam, né, com certeza, porque eram roupas semi-novas. Né? Às vezes a gente costuma doar aquilo que não está presente, tudo rasgado já. Aquilo não é doar. Né? A gente quer que o próximo seja tipo uma lixeira da gente. Não, está errado. Né? A gente tem que doar coisas que tenham condições de uso. Então a pessoa, com certeza, as pessoas que recebiam ficavam muito satisfeitas. E, ao mesmo tempo, o comércio, né, onde ela comprava, também ficava satisfeito, né, porque acabava se beneficiando dessa atitude dela. Né. Então a gente vê que nesse caso, por exemplo, né, que é um caso bem curioso, mas a gente vê que a questão não é comprar, mas é reter. Né. Claro que a gente vai comprar coisa desnecessária, é absurdo também. Né. Então, no caso dela, não, ela comprava uma roupa que ela ia usar. Então, às vezes, a gente tem compulsão, isso aí a gente tem que tratar. Né? A gente está querendo, através dessa compulsão, compensar alguma frustração, alguma limitação, né? Alguma coisa. E não resolve, a gente tem aquela pequena alegria na compra, às vezes se endivida, né? E não resolve as frustrações que a gente carrega, que a gente tem que resolver de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, isso é muito perigoso também, a gente ter compulsão por compras, né? Por tudo mais. Mas a gente comprar para usar, né? É válido, lógico, e ao mesmo tempo a gente não se apegar às coisas que a gente tem, a gente passar adiante. A gente guarda livros, por exemplo, que a gente nunca mais vai ler, né? Aquele livro, isso aqui um dia, né?
e sem necessidade, roupas, calçados, né? Tantos pares de sapato, para quê? A gente pode ter, claro, um ou outro, alguns pares, né? Tem ocasião que a gente vai ter um sapato melhor, né? A gente, mas não fazer assim, coleções, coisas, isso é completamente desnecessário, né? E sempre que os outros pedirem, né? Jesus fala, né? Se lhe pedirem alguma coisa, né? Se lhe pedirem a túnica, dê também a capa, né? E, e ofereça aquilo. A gente aprender a fazer esse desprendimento dos bens terrenos. Né? Isso é muito bom para a gente. Eu gostei muito dessa expressão, né, usada, né, viver do bem. Né? Quem faz o bem de coração vive numa atmosfera do bem, vive no bem, né? Cercado de espíritos bons, né? Atraindo coisas boas. Né? Quem vive no mal vive cercado de espíritos que praticam e desejam o mal. Uma atmosfera ruim. São opções na vida da gente. Então, que possamos fazer o bem pelo bem, mas possamos também saber sempre as leis divinas nos transformam, nos revertem, né? Muito mais do que a gente imagina. Mas a gente oferece, como Jesus mostra lá na multiplicação dos pães, a gente oferece os pãezinhos, ele multiplica para milhares. Né? A gente vê o grão de mostarda que ele fala, né? E a gente fala assim, não, a gente planta e cada grão pode colher 60. Isso é a natureza. Você planta, às vezes, um grãozinho, né? Aí ele dá uma espiga cheia de grãos. Né? A natureza é assim. A lei divina é a lei de abundância. Né? Então, a gente fica, às vezes, querendo, né, reter as coisas e tudo mais. Então, essa lição do Chico é uma lição curiosa, engraçada, mas tem um grande ensinamento para a gente que a gente deve experimentar, fazer igual a Dona Maria, né? Experimentar e ver se funciona, né? Então, gostaríamos de desejar a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana, uma ótima semana, que possamos estar com Jesus, trazer Jesus para os nossos lares, para o nosso trabalho, para o nosso convívio. Que a convivência com Cristo seja algo espontâneo, algo que a gente possa fazer continuamente. Né? Lembrar do Mestre, pedir orientação, agradecer-lhe, né? Manter essa convivência mental, espiritual, emocional com Cristo, com os seus mensageiros. Né? Viver, né, na companhia dos bons, para viver bem, viver no bem. Né? E fazendo o bem, vamos atrair cada vez mais esses espíritos, essas companhias, essas boas companhias, para junto a nós. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos ampare, continue nos unindo sempre e nos abençoando sempre. Que assim seja.